Vanessa, obrigado pelo convite. É um desafio reingressar esse ambiente acadêmico, né? Porque eu fui professor durante 2 anos, no ano 2014, 2015, na ETEC, no Centro Paula Souza, e agora não sou mais, né? Dei aula para pessoas de recursos humanos, inclusive, curso de contabilidade, em matérias de legislação trabalhista e previdenciária e empresarial. Muito bom retornar, ainda que de forma remota, expor algumas ideias, né, desse assunto tão importante, tão relevante, que todos estão enfrentando, né? Todos não, né? Mas grande parte dos trabalhadores, né? E também dos empregadores, né? Não se esqueçamos que a relação de trabalho subordinado tem 2 partes, né? Então, eu agradeço pelo convite. Bom, o que levou a fazer esse tipo de argumentação hoje é do home office, né? Que muitas vezes também até a própria lei não diz necessariamente sobre esse nome, né? Que fala sobre teletrabalho, mas é sobre a mudança do local da prestação de serviços, né? Nas relações de emprego, né? Vamos limitar isso, né? Ou seja, aquelas reguladas pela CLT, né? O que é a CLT? Né? Na verdade, o conjunto de leis, né? Que regula a relação de trabalho subordinado, né? Previsto no artigo 2º da CLT. Lá está o conceito, o que é uma relação de emprego, né? E quais são os requisitos necessários cumulativamente para que seja configurado, né? Que são a onerosidade, a não eventualidade, a subordinação e a pessoalidade, de uma maneira genérica. Claro que se na reforma trabalhista que teve, a Lei 13.467 de 2017, teve uma série de mudanças, tanto de cunho direito processual e material, né? Muitas vezes criticada por alguns advogados, entidades sindicais, enfim, parlamentares, porque na questão material muitos alegam que teve uma diminuição de direitos, ou também na questão processual, uma série de dificuldades de acesso ao judiciário, enfim, onerando o trabalhador quando ingressar uma ação trabalhista, né? Mas essa questão da não eventualidade, né? Um exemplo, essa reforma trabalhista ganhou uma relativização, né? Com a presença do contrato intermitente, né? Que é o chamado contrato por chamado, né? Por que eu estou falando tudo disso, né? Porque o teletrabalho, ele surgiu na reforma trabalhista, e não é algo novo. Ou seja, desde 2017, né, o home office, né, que muitos falam que é o tema da palestra, e talvez não tenha um conceito legal diferenciando os institutos, então acredito que não seja equivocado utilizado como home office, teletrabalho, trabalho remoto, né? A lei, a CLT, ela fala como trabalho remoto, teletrabalho, perdão. Mas e ela surgiu nessa reforma trabalhista, né? Só claro que ela teve um maior impacto, né, na pandemia, mas ela surgiu em 2017. Né? O que isso aconteceu? O que mudou, na verdade? Basicamente uma coisa, né? Foi o local da prestação de serviços. Em regra, claro que toda regra, quase toda regra comporta uma exceção, o local da prestação de serviços é o local do estabelecimento do empregador. Você tem um empregador, aquele que detém o poder de capital, né, que assume o risco da atividade. Isso é importante deixar claro. O empregador, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, uma entidade filantrópica também, um profissional liberal também equiparado a empregador. Ele assume o risco da atividade econômica e contrata o empregado para prestar serviços a ele mediante remuneração, né? E a regra é que esse trabalho seja prestado no estabelecimento do autor.
Mas é claro que há algumas exceções. Qual a exceção que muitas vezes vemos hoje em dia? É a terceirização da atividade meio, por exemplo. Né? Vamos falar da atividade meio que está mais próxima a gente. Né? Claro que o STF já declarou como cabível, possível, a terceirização da atividade fim, mas vamos imaginar algo mais próximo a nós, que já está pacífico, né? Que é a terceirização da atividade meio, ou seja, A é uma empresa de segurança, contrata B para prestar serviço num cliente, que é o condomínio, que é C. Ou seja, fugiu essa regra. Né? Ele não presta serviços na empresa que ele foi contratado, ele presta serviços no condomínio. Ou seja, não é necessariamente no local do estabelecimento do empregador. Mas isso teve uma mudança, na verdade, né? Através do governo na época pelo Temer, ele quis fazer algumas mudanças para flexibilizar, para criar empregos através do contrato do trabalho intermitente, que para mim gerou pessoalmente mais dúvidas que soluções, né? Mas ele previu essa possibilidade do teletrabalho. E o que é isso, né? Pode ser chamado hoje também de home office. Muitas vezes há dúvida ainda, mas não há uma diferença legal, né? Ele é a mudança, temporária ou não, do local da prestação de serviços, né? Como é que ele é feito? O artigo 75 da CLT, 75A ao 75E da CLT, não são muitos artigos, mas são bastante polêmicos, né? A polêmica é bastante grande. Ele estabelece alguns requisitos para que se aconteça esse teletrabalho. Primeiro é que tem que ter um mútuo acordo entre empregado e empregador. Ou seja, tanto na contratação inicial, se for uma contratação inicial, você já vai contratar B, só você vai trabalhar em regime de teletrabalho. Ou seja, contrato inicial. Já no contrato de trabalho tem essa previsão. Né? E também tem que ter necessariamente quais as atividades que serão realizadas pelo empregado. Também. São necessariamente, precisa ser especificado no contrato de trabalho pormenorizadamente quais são as atividades que serão exercidas por ele. Aí você me pergunta, mas isso... E aquele que trabalha de forma presencial e também pode mudar? Pode. A lei estabelece que pode haver uma alteração no contrato, né? Ou seja, de regime presencial para o regime de teletrabalho, né? Também mediante mútuo acordo e através de um aditivo contratual. Esse é que a CLT estabeleceu, né? Aí se resolve, né? E presta esse serviço em localidade distinta do estabelecimento do empregador, né? E como se dá esse retorno? Ou seja, ele pode ser por um prazo indeterminado ou ele pode, o empregador, mediante sua vontade única, aí não tem que ter concordância do empregado, ele chama ao empregado a trabalhar novamente no estabelecimento. Isso foi objeto de algumas críticas, porque claro que faz parte do poder dirigente do empregador estabelecer isso, mas poderia ter sido também acordado entre uma vontade do empregado também. Mas isso foi imposto, na verdade, por ele. Né? Porque, na verdade, a lei estabelece critérios genéricos, né? Cada caso concreto vai dizer por que levou a pessoa a trabalhar remotamente, mudar o local da prestação de serviço de forma presencial para remota. Isso cada caso vai dizer. Se a empresa fez isso por causa para diminuir custo, ou se o empregado teve um problema pessoal e tem que ficar 2 meses em casa porque teve um problema na família, enfim, ou mudou para uma cidade muito distante, tem N possibilidades, né? Mas a lei estabeleceu que a vontade do empregador seja prevalecida, ou seja, o poder de direção tem que ser estabelecido, tem que ser respeitado. Mediante a vontade dele, ele tem que, ou seja, você retorna.
Mas isso é como é feito? Mediante um prazo mínimo de 15 dias, né, que tem que ser estabelecido, e também com um aditivo contratual. Né? E os custos disso? Como ficaria? Os custos, ou seja, todo o maquinário que eu tenho que trabalhar para fazer o meu serviço, prestar o meu serviço na empresa, eu tenho que levar para casa, um computador, impressora, uma coisa. Isso fica a cargo do empregador, né? E eventual reembolso pago pelo empregado tem que ser ajustado por escrito. Né? Isso é o que está estabelecido na lei. E também isso torna-se bastante polêmico, é um termo de compromisso assinado por ele, para o empregado tomar todas as precauções a fim de evitar doenças ou acidentes de trabalho. Isso porque foge, claro que o empregador ele tem meios de fiscalização, mas é mais difícil, obviamente, né? Ou seja, os riscos com o risco de acidentes de trabalho em local diverso são maiores, né? Então, assim, torna-se um pouco difícil, talvez, a prestação de serviços nesse sentido, né? Então, o legislador, a meu ver, estabeleceu uma transferência do risco do negócio para o empregado. Então, tem que tomar muito cuidado, porque não é somente você entregar o micro, enfim, o sistema e simplesmente deixar na casa dele. Até porque a lei não estabelece necessariamente ser em casa, né? Local diverso, ou seja, pode ser em outro local, mas acredito que 98% até mais a pessoa vai trabalhar de casa, né? No seu lar, né? Então, é difícil ter essa situação de você estabelecer toda a responsabilidade para o empregado, né? A questão da ergonomia, como é que vai ficar? Né? Também a empresa deveria fornecer uma cadeira apropriada, porque o empregado pode ter problemas na coluna, e isso pode gerar o que é uma doença ocupacional. Né? Uma simples assinatura de um termo de compromisso, eu acredito que seja um pouco uma prova não muito robusta, que isente o empregador de eventual responsabilidade na esfera trabalhista. Então, eu acho que isso é uma situação que foi bastante polêmica, né? Não estabeleceu critérios nenhum, nem com a MP, né? Que foi depois eu vou explicar adiante, porque a divisão, como é que será o antes, o durante e o depois, né, da pandemia, não estabeleceu nada. Então, não tem como o empregado ser responsabilizado sempre, né, se acontecer alguma coisa. E também, por fim, teve um outro requisito que não está no artigo 75, mas ele está no artigo 62, inciso 3 da CLT, que o empregado contratado sob regime de teletrabalho não está sujeito a controle de jornada. Isso é muito polêmico. Isso é bastante dúvidas, isso pode gerar bastante conflitos, porque a relação de trabalho e de emprego ela é bastante conflituosa, né? Assim, ela exige um cuidado especial, né? Mas você não estabelecer controle de jornada é difícil. Por quê? Porque vamos imaginar aquele empregado que a lei não estabelece diferenciação daquele que é contratado inicialmente para regime de teletrabalho ou que muda para regime de teletrabalho. Imaginando um banco, por acaso, um exemplo prático. Teve uma situação que ele trabalhou por conta dos 2 anos, batia ponto, fazia hora extra, enfim, ganhava a hora extra habitual, né? Aí depois ele mudou para o regime de teletrabalho, trabalhou em casa. Se você aplicar a lei como seja aplicada, como ela está prevista, no artigo 62, inciso 3, ele não precisa bater ponto, ou seja, ele não está sujeito ao controle de jornada. Então, porque talvez sobre o fundamento que o empregador não tem como controlar a jornada de alguém que trabalha remotamente. Eu discordo. Existem
N possibilidades de você controlar, várias possibilidades de controlar a jornada de trabalho remotamente. Existem programas hoje, através de muito tempo, eu trabalhei em São Paulo, faz 10 anos atrás, o sistema Timesheet, acho que existe ainda, você consegue controlar. Hoje existem aplicativos de controle de jornada através do celular, que você consegue, através do ponto, no celular você consegue bater a hora que você entra, a hora que você faz o almoço, a hora que você sai. Então, é um assunto muito polêmico, ou seja, aquele que, esse exemplo dele bancário, por exemplo, ele ganhava essa ou outro tipo de serviço, outro tipo de profissão, sempre ganhava essa, depois exercia a mesma quantidade de tempo, ou trabalhava a mesma jornada, às vezes estendia mais, porque isso fica muito sujeito a bastante trabalho precarizado, assim, né? E com muitas horas extras sem o devido pagamento. Então, é muito polêmico, teve uma inconsistência muito grande através de um outro assunto que eu falarei adiante, que foi a EBP 927, que surgiu, por que ela surgiu, né? E que estabeleceu ainda mais dúvida sobre a questão de jornada de trabalho no trabalho remoto, porque ela previu a possibilidade que há. Então, houve uma incompatibilidade bastante grande. Isso foi o que a CLT previu antes da pandemia. Aí temos a pandemia, que foi decretada pelo governo, enfim, que todo mundo sabe, é um decreto de 20 de março de 2020, que vai perdurar até dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, o Brasil, se não está, era para estar sobre regime de calamidade pública, as pessoas deveriam respeitar o distanciamento social, mas teve essa situação, né? Teve um impacto financeiro gigantesco e social, nem se fala, né? Com essa pandemia, que obrigou o governo a tomar uma atitude, que foi a medida provisória, né, que é a MP que eu falei tanto, né, de 927, que ela teve vigência durante 120 dias. O que é, primeiramente, o que é uma medida provisória? Né? Muita gente, talvez algumas pessoas não sabem o que é. É um instrumento normativo previsto na Constituição Federal, em especial o artigo 62, à disposição do presidente da República, né? Mediante que ele pode utilizar, mediante relevância e urgência e necessidade. Claro que esse é um critério bastante político. É exclusivo do presidente da República. Ele pode editar uma medida provisória com força de lei, ou seja, não é lei, mas ele tem força de lei. Por quê? Ele pode virar uma lei. Ele tem que ser submetido imediatamente ao Congresso Nacional para virar uma lei ordinária. Claro que não é toda a matéria, né, que pode ser objeto de medida provisória, mas isso acabou tendo uma aceitação aí, pelo menos, ainda que provisória, porque não foi convertido de lei. Qual que é o prazo dessa medida provisória? De 60 dias, prorrogável para mais 60 dias. Primeiro teve uma votação na Câmara, e também depois teria no Senado. Na Câmara ela passou. Só que no Senado teve uma série de inconsistências e não passou. E ela caducou, né? Tem uma regra, que eu vou chegar mais adiante, na própria Constituição Federal, que ela fala que é vedada a reedição da mesma sessão legislativa a medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha sido perdida sua eficácia no decurso de tempo. Ou seja, a sessão legislativa, segundo a Constituição, ela se inicia um período anual que o Congresso se reúne. Dia 2 de fevereiro, ela para, dia 17 de julho, aí ela retorna em agosto, e depois termina em dezembro. E o que é essa MP, medida provisória 927, o que ela regulou? Ela teve início dia 22 de março de 2020. Ela foi editada pelo presidente da República a fim de regulamentar medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade, que foi o decreto que eu acabei de falar para vocês, que vai de 20 de março de 2020 até dia
dia 31 de dezembro. É que eles foram muito rápidos. 2 dias depois, eles já editaram essa medida provisória. Ela foi, como eu falei para vocês, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e ela recebeu diversas emendas e ultrapassou o prazo, que não foi aprovada no Senado, e ela caiu, né? A grosso modo, ela caducou, ela perdeu a validade, ou seja, não foi convertida em lei, não tem efeito mais nenhum. Né? Se você for lá entrar no Senado Planalto, vai estar muito de risquinho assim. Ela não tem efeito jurídico nenhum, só que ela teve durante 120 dias. Isso causou um impacto bastante grande nas relações trabalhistas, inclusive essa questão de teletrabalho. Por quê? Porque essas regras previstas na CLT sofreram várias alterações, né? Gerou muita insegurança, porque tinha uma regra, a MP diminuiu, flexibilizou uma regra, depois caiu e voltou à regra da CLT. É uma situação complicada, né? Essa MP recebeu várias críticas por parte de várias entidades sindicais, obviamente, de vários partidos políticos, uma série de situações, e também teve discordância pela equipe econômica que era favorável, enfim, para diminuir o custo do empregador e também para regular, para tentar segurar o maior número de postos de trabalho do Brasil, né, por causa das demissões. Tanto que ela foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, que apreciou o texto, ainda que, na minha modesta visão, de forma precária, porque foi muito rápido, né? Não teve um debate, né, construtivo. E ele declarou somente 2 artigos inconstitucionais, né, que foi basicamente 2, em relativo à doença ocupacional nos hospitais, né, e também os auditores fiscais que não fariam o seu trabalho de multa, somente de consultores. Foi basicamente isso. E quais foram as principais flexibilizações dessa medida provisória? Ou seja, ela estabeleceu várias modificações de algo que já estava consolidado até, ainda que essa reforma trabalhista tem diversos problemas, não foi feito um debate com a sociedade, não teve uma participação efetiva, não teve tanta, nem sei se teve audiências públicas para debate, as entidades, tanto de um lado tanto do outro, tem que ouvir os dois lados. Ela estabeleceu algumas que eu vou falar, que eu vou chegar no home office, né, do trabalho remoto, que é o que importa. Negociação direta entre empregado e empregador, sem qualquer intermediação do sindicato para realizar o contrato, o acordo de trabalho de teletrabalho, perdão. Claro que nunca precisou da efetiva participação do sindicato para isso, mas ele dispensou. Né? A suspensão temporária do contrato de trabalho, isso foi objeto de muitas críticas. Enfim, você suspende o contrato de trabalho, né? Não é objeto da palestra, mas o empregado não trabalha, não recebe salário, recebe somente uma ajuda de custo, não é indenizatória e nem salarial, ele fica um tempo, o contrato dele fica suspenso. Teve antecipação de feriados também, a instituição de horas de maneira diferenciada do que era, né? Todo mundo lembra que foi antecipado o feriado Corpus Christi, alguns estados, algumas cidades, enfim, outras não. Teve essas situações. Teve antecipação de férias, muito usado na prática. As empresas tiveram bastante, né? Ou seja, o empregado que não tinha nenhum período concessivo de férias poderia gozar do período de férias, né? Sem receber 1/3 de maneira imediata, ele seria diluído até o 13º, se não me engano. O adiamento do pagamento de recolhimento da FGTS, né? Isso são alguns exemplos, né, que teve para a CBP. Ou seja, você poderia adiar o recolhimento ou parcelar o recolhimento da FGTS durante 3 meses. A dispensa de exames médicos ocupacionais periódicos, mantido os demissionais e admissionais, ou seja, que os periódicos previstos nas NRs não era mais obrigado, porque o intuito de desonerar
o custo da empresa, né? E também essa, que foi bastante polêmica, que eu particularmente não vi na prática aqui no estado de Jundiaí, a jornada exaustiva dos profissionais da saúde, ou seja, os hospitais demandaram muito, notório, quanto até ainda mais os hospitais públicos, né? Ou seja, eles sempre trabalhavam mediante acordo com a convenção coletiva, aquela jornada de 12 por 36, né? Que já é extremamente extenuante, né? Você trabalha 12 horas e descansa 36, né? O descanso compensatório, que eles falam. Houve uma possibilidade de labor, de trabalho da jornada 12 por 12, sem o descanso de 36 horas. Ou seja, ainda mais, acima das 12, poderia trabalhar mais hora extra. Isso foi muito criticado, eu particularmente não vi nos hospitais que eu tenho conhecimento que utilizaram essa jornada, posso estar enganado, mas eu não lembro. E o intuito dessa MP foi o quê? Talvez. Foi facilitar a manutenção dos postos de trabalho, pela crise gerada de notório conhecimento de todos pela pandemia do Covid, né? E diminuir os custos do empregador de determinada situação. Agora, uma indagação que eu faço a vocês. Foi cumprir o seu objetivo? Né? Claro que o vírus está aí, não é culpa... Ele veio, enfim. Temos que conviver durante um tempo com ele. Todo mundo foi prejudicado. A advocacia foi muito prejudicada. Vários estabelecimentos comerciais do centro de Jundiaí fechados. Enfim, passava todo dia no centro, via... Uma semana depois, aí o estabelecimento comercial estava aluga, estava fechado, ou seja, são empregos perdidos, renda perdida, sonhos perdidos, enfim. A advocacia não foi diferença. Desde março, fevereiro, fórum fechado, sem audiências, enfim, difícil despacho com o juiz, situações complicadas para falar com o servidor. Até que o servidor a gente consegue falar por e-mail, mas o telefone é inviável praticamente. As audiências somente limitadas virtualmente, só de conciliação, porque não se consegue ouvir testemunha no escritório, às vezes a empresa não concorda e o juiz também não marca e joga adiante, ou seja, foi um ano bastante difícil para todos, né? E para a gente, como sou advogado, não foi diferente, né? Mas o intuito, facilitar a manutenção dos postos de trabalho, segurar as demissões, foi cumprido? Não sei, eu tenho minhas dúvidas se foi, tá? E quais foram os principais institutos desses que eu falei utilizados, né, dessa MP? Foram alguns que eu vou falar. Que é o teletrabalho, ele sofreu uma alteração muito grande nas regras. Antecipação de férias e feriados, isso teve bastante. Antecipação de compensação de jornada, banco de horas, teve uma diferenciação também das regras estabelecidas. E a redução da jornada de trabalho, né, e do salário, isso foi muito polêmico, né, por causa de uma possível inconstitucionalidade, né, disso. Né? O artigo 7º da Constituição Federal, ele fala somente pode ter diminuição de salário mediante diminuição de jornada, salvo com convenção coletiva e acordo coletivo. Né? Essa questão chegou no Supremo, parece que o Fachin, os 2, 3 foram a favor da inconstitucionalidade, mas o resto acabou aderindo, enfim, entendendo como constitucional. Foi um julgamento político, né? Mas esses foram os principais institutos utilizados na MP 927, que perdurou durante 120 dias, ou seja, não foi convertido em lei. E o que o teletrabalho entra nisso? Né? Como eu falei para vocês, ele teve uma alteração, diversas alterações significativas. Quais delas? Né? Durante a vigência da MP,
que foi de 22 de março até dia 19 de julho, ou seja, 120 dias, né, não haveria mais necessidade de uma vontade entre as partes, né? Antes era um ato bilateral, né, um acordo de vontade mútuo. Hoje ainda é, mas na vigência da MP, o empregador mandava, era o ato unilateral do empregador, ou seja, a alteração é presencial e vai para remoto, e remoto vai para presencial, ou seja, você vai, independe da sua assentação, independe de aditivo contratual, que outrora era necessário, eu só preciso de 48 horas para te comunicar. Tá? E o retorno tem que ser imediato, ou seja, aqueles 15 dias de prazo mínimo que a CLT estabelece hoje, que voltou à normalidade, você retorna imediatamente. Né? Causou uma insegurança muito grande. Eu quero uma regra X, voltou a regra B, Y, depois vou para a regra X. Teve também a questão do reembolso e custa por escrito, previamente ou no prazo de 30 dias contados da mudança, ou seja, a mesma coisa, custo com a empresa, mas tem que ser escrito depois de 30 dias ao retorno, não daria tempo para fazer. Ou seja, todos os custos que você tiver, impressão, alguma coisa, tinta de computador, enfim, alguma coisa, você paga, aí depois eu te reembolso. Não sei se isso está funcionando na prática. Confesso que não sei. Eu não, acho que pouquíssimas empresas aí aderiram a essa situação de reembolso, tá? E os equipamentos, como falei, são de responsabilidade do empregador, ou seja, faço um comodato, que é um empréstimo de coisa, eu dou para o empregado para ele utilizar na casa dele. E qual é o assunto mais polêmico que eu falei para você que surge nessa insegurança toda? Porque, como dito anteriormente, né, a regra que ainda prevalece antes dessa MP é que os trabalhadores que sob regime de teletrabalho, eles não estão sujeitos à jornada de trabalho, ou seja, à comprovação da jornada de trabalho. Só que, na medida provisória 927, ele fala: o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou sobreaviso, exceto se houver acordo coletivo ou individual. O que isso quer dizer? Que pode haver diversos abusos por parte de algumas empresas, ou seja, eu não estou monitorando, né? Não precisa prestar nenhum bater ponto, nada, não tem nenhum tipo de controle de jornada, e você vai prestar serviço sob as minhas ordens, e você vai trabalhar muito mais do que a lei estabeleça, tanto mais que, eventualmente, um acordo, convenção coletiva estabeleça, porque não há controle de jornada. Só que aqui, que eu acabei de ler, ou seja, o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho, ou seja, que você, implicitamente, você interpreta que há uma jornada de trabalho. Então, cai por terra toda essa argumentação anterior que o empregado não poderia ser obrigado a comprovar a sua jornada de trabalho. Como ela caiu, essa MP, ou seja, em tese, né, fazendo uma interpretação contrária ao senso, né, se não podia, agora pode. Né, ou seja, é possível a comprovação de um sobreaviso, eventualmente, ou hora extra. Né? Ou seja, 10 horas da noite, um exemplo aqui, o empregado manda um WhatsApp, eu respondo, ou seja, não está na minha jornada, eu fico conversando com ele, empregador, né? Ou me chama no Skype, enfim, alguma coisa nesse sentido, fico lá
durante 3 horas, não recebo nada por isso. Isso foi bastante polêmico, ainda é polêmico, porque ainda prevalece que eles não estão sob esse regime, e isso causou bastante impacto, isso pode causar bastante impacto de eventuais dissabores aí nas relações de trabalho, né? Porque não tem porque pode gerar muitas insatisfações e eventuais litígios, né? E como ficam os estagiários nessa situação? Os estagiários e aprendizes, a MP fez maiores confusões também. Ele autorizou o teletrabalho, né? Teve algumas críticas, né? Porque a natureza do estágio e do contrato de aprendiz é você estar perto daquele que te auxilia, né? É o caráter educacional de correção. É claro que remotamente, através de câmeras, através de vídeos, você consegue estabelecer possibilidades, né, de, de, de fazer um teletrabalho, né? Mas é difícil, tanto que em São Paulo, eu vi uma live, enfim, de um professor meu que deu aula muitos anos atrás, um dos escritórios da Faria Lima demitiu todos. Entrou a pandemia, demitiu todos, porque também tinha redução de custo, né? Tinha redução de custo, a lei de estágio e o contrato de aprendiz também tem uma lei específica, não é regulado pela CLT, né? E também foram temerários ao quê, né? Além do custo envolvido, né? Porque os escritórios também, a crise chegou para todo mundo, demitiu todo mundo, né? Os estagiários hoje em dia são diferentes do que eu fui há 16 anos atrás. Na época, o estágio era ir para o fórum, enfim, ter processo, enfim. Hoje não tem mais isso, os processos são digitais chega do micro. Então, assim, a função, não sei o que, é bastante diferente. E porque teve uma situação de muitas emissões, né, que eu vi. E quando caiu a CNP, né, ele autorizou, na verdade, aqui, né, o trabalho remoto. Em tese, a lei de estágio não proíbe a utilização do teletrabalho, e nem a lei do aprendiz, né? Mas você utilizar um instituto previsto na CLT as relações de estágio, isso pode desvirtuar o contrato de estágio, né? Dando ensejo a eventual reconhecimento de vínculo aí por parte dos escritórios. Então, assim, isso foi, na verdade, também pensado, né? Claro que a questão econômica foi preponderante, mas isso foi bem pensado aí por eles, enfim, acabou por demitir, e depois, quando voltar da normalidade, contrata e tomara que contratem logo, né? E teve essa situação do teletrabalho, teve bastante modificações do que era, e voltou à regra que sempre foi, né? Ainda que meio bastante criticada, né? Era menos pior, né? Mas assim, com a né? Com a falta de vigência da EBP, como voltam, o que vai, quais as regras anteriores? Aquela que eu falei para vocês no começo da palestra. O empregador não poderá mais determinar unilateralmente a alteração do regime de trabalho como remoto, ou seja, aquele que não foi e vai agora tem que ser por um acordo bilateral, ou seja, lógico, né? Leonardo, são duas vontades, ele tem que aceitar, os dois têm que aceitar, não é mais unilateral. O retorno passa a ser no prazo mínimo de 15 dias e não tem mais o retorno imediato. Isso teve problemas seríssimos aqui, que eu vi, que muitas empresas não aplicaram isso na realidade, né? Ou seja, passou a MP, teve a falta de vigência, não virou lei, né? E simplesmente voltaram imediatamente, ou seja, descumpriram norma
prevista na CLT, que poderia até dar ensejo uma rescisão direta do contrato de trabalho, né? Então, o retorno passa a ser gradual, né? Ou seja, prazo mínimo de 15 dias, retorno ao presencial. E os estagiários e aprendizes, como eu falei, não há vedação expressa, mas pode ser que seja, eles voltam à normalidade, né? Não há vedação expressa, mas algumas empresas podem utilizar o trabalho remoto. Não sei como é que seria na prática isso, enfim. Não, eles voltariam, lógico, né? Mas muitos demitiram. Então, a Jundiaí também deve ter tido bastante, os estagiários e menores aprendizes. E o item 4, que é mais importante, senão, o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal pode ser configurar tempo à disposição conforme regras da CLT, né? Ou seja, aquilo da MP que não era considerado, agora volta a ser considerado. Então, uma dualidade aí está bastante confuso, né? Porque que você entende que há uma jornada de trabalho pré-estabelecida, né? Há um controle de jornada, né? Então, não sendo aplicável a regra do artigo 52, 63, tá? E outras questões, como ficaram, né? Como essa perda de vigência da CLT, da MP, como que ficou? A partir de 19 de julho de 2020, rapidamente vou falar, voltam às regras previstas na CLT. As férias coletivas, a comunicação tem que ser feita em 15 dias de antecedência, não precisava desse tempo. As férias individuais, também com 30 dias de antecedência. As férias coletivas, concedidas no período mínimo de 10 dias. Também as férias coletivas, avisar necessariamente o sindicato laboral. O banco de horas. O que o banco de horas estabeleceu de diferente? A regra atual é o quê? O banco de hora é uma coisa, é um estudo bastante confuso, enfim, bastante utilizado. Quando bem utilizado, é favorável a ambos. Quando mal utilizado, aí tem problemas que podem gerar alguma ação, enfim, alguma coisa nesse sentido. O banco de horas, assim, a pessoa trabalha em sobrejornada durante um tempo para você descansar para compensar no sábado, por exemplo, né? Você completa as 44 horas durante a semana para descansar no sábado, né? E isso é muito comum algumas empresas fazerem. Isso não é ilegal, né? O problema, na verdade, que algumas fazem errado aquelas empresas que determinam que você trabalha sábado, de segunda a sexta até mais, para você descansar no sábado, e faz trabalhar no sábado. Aí você vicia o instituto do banco de horas, né? Isso é ilegal, daí tem que pagar hora extra. O acordo da CLT, o que é? Em caso de acordo individual, você tem que gozar do banco de horas até 6 meses. E em caso de acordo coletivo, até 1 ano. Ultrapassado esse prazo e a empresa não determinou que você utilizasse o banco de horas, tem que pagar hora extra. O que a MP fez? Ou seja, você tem 18 meses, ou seja, se postergou o período após o fim da calamidade pública para você utilizar isso. Isso é o que falou a MP 927, que perdeu todo sentido, que não virou lei, então voltou à regra antiga. Então, gerou muita insegurança, tanto para a empresa, o empregador, como para o empregado. O que mais? O que voltou à normalidade? A segurança do trabalho, os treinamentos previstos na NR15, em relativo à utilização dos EPIs, voltaram a funcionar. Na MP foram dispensados, né? Os exames médicos periódicos também voltaram ao normal, como eu tinha falado, tinham sido dispensados. A CIPA também, enfim, né? Naquele período, o mandato ele foi prorrogado até efetiva o retorno ao trabalho, e depois novas eleições. Não há o que se falar em novas eleições sem o efetivo trabalho.
E o profissional da saúde, por fim, não era mais obrigado a respeitar a jornada estabelecida de 12 por 12, aquele absurdo previsto, no meu ver. Ou seja, volta a regra 12 por 36, caso os hospitais, as empresas, estabelecimentos de saúde tenham uma convenção coletiva, um acordo coletivo permitindo a tanto. Então, voltou-se ao que era, né? O que, sem essas flexibilizações que a MP 927 teve. E também teve uma outra, a título de curiosidade, que essa virou lei, né? Teve muito interesse para virar lei, que é a MP 936, que foi o quê? Ela foi prevista, né, que foi regulamentou a redução de jornada e de salário e a suspensão do contrato de trabalho. Eu não vou falar sobre isso, mas ela foi convertida em lei, que é a Lei 14.020 de 2020. Ou seja, em regra, ela está vigência até o final, até 31 de dezembro, né, que é até o final do estado de calamidade pública. Ou seja, teve muito interesse, principalmente da atividade econômica, sofreu bastante críticas das entidades trabalhadoras, enfim, essa redução. É claro que o governo vai bancar muitas coisas dessa redução de salário, mas sofreu bastante crítica, porque teve uma diminuição de salário, essa possível inconstitucionalidade, que, ao meu ver, enfim, não vamos ser cegos, porque mas isso foi aceito de uma certa maneira em virtude da pandemia, né? Porque também, assim, você reduz o salário do empregado, você reduz o consumo também, né? O consumo está intimamente ligado ao salário, né? E o consumo é intimamente ligado a uma economia liberal que vivemos há tantos anos. Ou seja, você quebra um sistema como um todo, né? Você desprotege o salário do empregado, né? Você tem uma situação de insegurança econômica, que isso pode gerar insegurança social, pode gerar insegurança de violência, de várias situações, e gera um colapso econômico, né? Porque não se tem consumo sem dinheiro. Vamos ser coerentes, né? Que isso quer dizer, né? Agora voltou. E pós-pandemia? O que será da pandemia quando ela acabar? Espero que acabe logo, né? Quando acabar, o que será do home office, né? O mercado, de uma maneira geral, ele já deu alguns indícios, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu peguei fazendo objeto de pesquisa, porque como votou a regra nova, a regra atual, né, que é da CLT, não há necessidade nenhuma da participação do sindicato para instituir o teletrabalho. Só que tem uma notícia aqui com você que eu vou passar para vocês. No Bradesco, uma notícia de setembro de 2020, ou seja, posterior à MP 927, com as regras atuais da CLT, que diz: Bradesco fecha acordo com teletrabalho, sobre trabalho remoto, né, um outro nome que inventaram também, com funcionários. Né? Falou errado, né, que é empregado, o termo tecnicamente correto, ou seja, olha a notícia. O Bradesco chegou a um acordo com seus empregados para adotar permanentemente o trabalho remoto, disse um executivo de recursos humanos do banco, ou seja, a turma de recursos humanos aí atenta à notícia. O acordo, apoiado pelos sindicatos dos bancários, que não haveria necessidade em tese, prevê que as pessoas possam ser alocadas para trabalhar de casa por quantos dias cada trabalhador e o Bradesco concordarem. Olha só, segundo o maior banco privado do país, tem aproximadamente 97 mil funcionários. E
Atualmente, 94% da equipe administrativa do banco e metade daqueles alocados às agências estão trabalhando de casa. O Bradesco é o primeiro banco, realmente, de grande porte, a chegar a esse tipo de acordo com o funcionário e um movimento que ilustra como a pandemia pode mudar profundamente a relação do trabalho. O banco planeja ter funcionários trabalhando em casa. Olha só, o banco planeja manter funcionários trabalhando em casa uma média de uma semana por mês permanentemente. Uma semana por mês, isso é muita coisa. E um movimento que permitirá ao banco economizar no aluguel e vender alguns aluguéis, ou seja, o banco sempre querendo ganhar dinheiro. O banco vai oferecer uma ajuda de custo anual de cerca de R$1.000, como previsto na CLT. Tem que ter uma ajuda de custo para bancar isso, mas não fala como, né? Ela é vaga, como vai ser pago, né? Até porque ficou a cargo dos dois por escrito, né? Tanto do empregado e do empregador. Para cobrir as contas de consumo dos funcionários, como energia e internet. Para aqueles que trabalham mais de 50% da jornada remotamente. Ou seja, 50% a mais da jornada trabalhar de casa, remotamente, possivelmente de casa. Também poderá fornecer cadeiras, enfim, toda essa situação, preocupadíssimos com a ergonomia. Além da redução de custos, o banco planeja utilizar o trabalho remoto para atrair pessoas que estejam distantes dos escritórios do Bradesco, disse o diretor de recursos humanos, X pessoa, não vou falar o nome. Então, são situações que o mercado ele já deu uma resposta bastante direta que pode impactar aí futuramente, né? O Bradesco ele talvez teve a intermediação do sindicato para dar um ar de legalidade em futuras ações trabalhistas. Isso e pode ser que eu esteja falando besteira ou não, mas eu acredito que sim. Mas são situações aí que chamam a atenção. Outra notícia, essa aqui já na parte do judiciário, né, que isso, lógico, que interfere no mercado, porque o judiciário ele vai dirimir os conflitos que eventualmente poderão existir dessa situação, né? O presidente do TST fala sobre desafios do trabalho na era tecnológica, notícia de agosto de 2020. Ele fala da posse da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, enfim, mas o que interessa é isso aqui. Aspas, vivemos um problema hoje que é o desemprego estrutural gerado pela tecnologia, que exige capacitação, enfim, de pessoas. Mas o que é importante aqui, ainda de acordo com a presidente do TST, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, é preciso levar em conta que alguns fatores mudaram consideravelmente nos últimos meses, ou seja, justamente no período anterior à perda da vigência da MP. É o caso, por exemplo, da alocado à prestação de serviços, que ela falou inegavelmente do home office, do teletrabalho, que não é mais necessariamente o estabelecimento do empregador. Há ainda o fato de não haver mais obrigatoriamente o pagamento de disponibilidade do trabalhador. Também a questão que falamos, que é o tempo à disposição. Temos a economia sob demanda e a remuneração sobre resultados apresentados. Ou seja, até apresentou aqui deu uma deixa que, ou seja, pode ser que futuramente exista uma regra de remuneração, talvez, né, diferenciada pelos resultados apresentados. Né? Claro que existe hoje em dia premiações em caso de provimento de meta, mas é bom estar de olho que isso pode mudar algumas coisas, tá? Não menos importante, duas reportagens que eu também pesquisei no LinkedIn semana passada. Deixa eu ver se consigo abrir pelo sistema. Aqui, eu quero colocar aqui essa notícia aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um instantinho, vou ver aqui. Não. Aqui tem uma notícia do Abílio Diniz, que eu tirei da internet. Aqui, eu vou mostrar para vocês que é interessante aqui, ó.
Isso daqui, ó. A notícia aqui, quer ver? Eu vou aqui, quer ver, ó. Bom, eu vou ler aqui para vocês, ó. Tem uma notícia aqui do Abelio Diniz, ele fala: depois de muito tempo, revi a minha mesa de trabalho na Península. Não que eu esteja trabalhando pouco nos últimos meses, pelo contrário, esse período com certeza está sendo o que mais trabalhei em toda a minha vida. Mas devido à pandemia, o escritório ainda está vazio porque quase todos estão home office. Os poucos que vêm trabalhar aqui usam máscara durante todo o tempo e seguem protocolos rígidos de higiene. O trabalho remoto com certeza veio para ficar. Ou seja, o Abelio Diniz, que é o presidente do Conselho de Administração do Carrefour, ele estabeleceu isso é o que ele pensa, é o que o mercado pensa. Né? Pessoas como ele pensam iguais, ou seja, o trabalho remoto com certeza veio para ficar. Se ele escreve isso numa rede tão utilizada que é o LinkedIn, é difícil não ter uma percepção que isso pode ser regra, porque muitos pensam igual. Ou seja, o trabalho remoto com certeza veio para ficar. Mas foi bom rever o espaço e minimamente relembrar da rotina que antes disso tudo acontecer. Saudade da minha gente, ver circulando tal. Ou seja, é uma foto dele na sua residência, na verdade no seu escritório, com uma máscara, e ninguém, né? Ou seja, muitos colaboradores, empregados, né? Trabalhando de casa. Então, é um assunto que veio para colocá-los a pensar. Né? Se ele falou, eu acho que deve ter algum impacto ou não, mas eu acredito que sim. E tem outro aqui, da revista Valor, que é da Globo, né? Da editora Globo, que diz: bom desempenho no home office indica continuidade. Gestores conseguem manter uma notícia dia 31 de agosto de 2020, que indicam gestores conseguem manter a produtividade e cumprir metas. Ou seja, também no LinkedIn, não, isso aqui foi no LinkedIn também. Ou seja, então é o mercado dando suas respostas, que é claro que é limitado a gestores, né? Talvez o nível salarial mais alto, não sei como é que seria num nível salarial mais baixo, mas é uma notícia que foi colocada aí para todos verem, da 31 de agosto, ou seja, é possível que venha para ficar, porque teve, de fato, uma demanda, um aumento de produtividade trabalhando de casa. Só que trabalhar de casa não é fácil, né? Você vai transferir todos os problemas que tem na empresa necessariamente em casa, né? Ou seja, você vai ouvir talvez os problemas que tem em casa, que não são poucos, as convivências, quem tem filho, quem é casado, enfim, quem não tem filho, quem não é casado, quem mora com pai e com mãe, não é fácil. Então, o, o teletrabalho, inegavelmente, ainda é claro que a lei não fala necessariamente em casa, mas é muito comum ele ser de casa, né? Então, vai ter pode ser que tenha alguns conflitos aí, isso pode gerar até problemas internos, familiares, enfim, não sei, tomara que não. Mas você trabalhar em casa e também depois ficar na jornada em casa, isso pode gerar até um ambiente até desgastante, né? Então, assim, algo tem que mudar, né, do trabalho remoto, se for mesmo uma possível regra ou de utilização maior, né? O layout das casas tem que mudar, existir um valor específico
um campo específico na casa para que seja só para trabalhar mesmo, enfim. Então, eu não sei como é que será daqui para frente, não sou vidente para imaginar isso, mas é algo que tem que ser bastante supervisado, enfim, porque trabalhar de casa não é fácil, trabalhar remoto não é fácil, é algo que tenha mais, me parece que o mercado gostou da ideia, né? Vamos ver como é que vai ser recepcionado futuramente, porque essas leis trabalhistas, essas mudanças, elas têm uma maneira de somente só com o tempo vai dizer se ela realmente vai dar certo, né? Quem dá aula à noite, por exemplo, na faculdade ou talvez no curso técnico, meu sócio dá aula no curso técnico no Centro Paulo Souza, conheço outras pessoas também que dão, não é fácil, né? Você conseguir, na verdade, prender a atenção dos alunos, né? A faculdade também, minha esposa, ela faz direito, ela também tem as aulas também em outra instituição, não que da Anhanguera, mas tem que ter bastante regras, né? E também os professores eles serão bastante demandados, né? Então tem que tomar muito, vamos ver como é que vai ser, tá? E também tem uma questão econômica por trás também disso tudo, né? Não sei se tornar regra essa trabalho remoto, né? As casas serão modificadas, né? Tem um interesse econômico por trás disso tudo, né? Os eventuais apartamentos construídos nas obras, né, dos próximos empreendimentos, inegavelmente pode ser que seja com esse apelo do home office, né? Ou seja, hoje que é varanda gourmet, espaço gourmet, vai virar varanda, espaço gourmet, home office, né? Ou seja, vai ter livro do lado de churrasqueira, não sei, né? Então, não sei, é uma situação bastante interessante, né? Que também tem um viés econômico aí por trás disso tudo, né? Banco também, quem empresta dinheiro para fazer financiamento são os bancos, né? Então, ninguém tem dinheiro para comprar, acho que poucas pessoas para comprar dinheiro a casa à vista, né? Certo? Então, isso são situações importantes que eu quis passar para vocês. E qual será o destino, na verdade, jurídico? Qual será o destino jurídico disso tudo? Uma outra MP? Né? Porque até que pode, né? Na outra sessão legislativa, ou seja, em tese, essa que perdeu a validade para você flexibilizar as relações, em tese pode ser no ano que vem. A Constituição não proíbe que tenha outra MP, mas viver de MP, de medida provisória, é muito precário, né? Tudo bem que o Executivo Federal ama um MP, né? Mas é difícil, é inseguro, você não tem uma discussão com a sociedade, o Congresso está lá para isso, bem ou mal é o que temos, enfim, é ruim, mas tem que ter uma discussão, audiências públicas, qual será o destino? Um projeto de lei? Eu acho que um projeto de lei talvez seja o mais viável. O mais viável, o projeto de lei, eu trouxe para vocês verem uma reportagem que eu vou ler aqui, que eu não consigo compartilhar, isso daqui, ó, que é bem interessante de ver para vocês, porque como gerou bastante dúvida, o Congresso, o deputado, o X, ele eu deveria ter impresso isso, mas eu não sei se está aqui. Ele deu um deputado, ele indicou o professor Ricardo Calcini, que ele é bastante famoso, da aula de Direito do Trabalho, de pós-graduação, na FPU, ele é bastante conhecido. Ele convidou, na verdade, a fazer a elaboração do anteprojeto de lei junto à Câmara dos Deputados, relativo às regras e disciplinamento home office. Quero que vocês prestem atenção aqui, porque é tão confuso nessa reforma trabalhista que foi feita faz tempo, que
existem várias lacunas na lei que a gente não sabe, na verdade, né? Tanto que não tem uma definição clara o que é home office e teletrabalho. Aqui, ó, senhor professor, eu pensei que tinha impresso, mas eu não sei se tenho. Em razão da pandemia Covid-19 e a quarentena decretada nos estados que impôs a interferência de muitos trabalhadores em seus locais de trabalho, na sede das empresas, em suas casas, impondo a implantação do chamado home office, sem qualquer disciplinamento no que tange ao controle de jornada. Presta atenção, ó, falei para vocês. Custos com a implantação e demais regras de ergonomia do material de trabalho, entre outros, é necessário que seja criada uma legislação que discipline esse novo conceito de forma de trabalho, da mesma forma que foi feito com as medidas provisórias, que eu falei para vocês, que autorizam a redução da jornada de trabalho, bem como a suspensão do contrato de trabalho. Bem ou mal, isso já virou lei. Considerando que não temos um ordenamento jurídico que trata dessas regras trabalhistas, um conceito sobre home office e que diferencie de teletrabalho, realmente não há diferenciação, né? Enfim, vi alguns comentários que um é outro, são diferenças, não há um conceito jurídico normal, é achismo, na verdade, as pessoas falando que há diferença. Bem como as regras que se aplicam a essa modalidade laboral, bem como em muitos casos de jornada operada na residência dos trabalhadores acabou sendo estendida como uma modalidade que se impõe a redução de custos ao empresário, mas conforto ao trabalhador, que é relativo a isso, e ainda dá mais produtividade à execução do contrato, levando muitos empresários a informar que mesmo com o fim da pandemia, não retornarão seus funcionários à modalidade presencial, necessário que regras sejam estabelecidas, ou seja, necessário uma lei disciplinando isso, né? Os artigos que eu passei para vocês, eles são muito insuficientes para regulamentar isso, né? Aí ele fala de uma certa maneira, enfim, o Congresso Nacional não pode engolir tudo, não pode se furtar a se posicionar sobre esse tema, relegando o entendimento somente ao enquadramento jurisprudencial em tribunais, ou seja, tem que ter uma lei, né, que discipline isso, razão pela qual solicito seus bons préstimos e reconhecimento para fazer. Em razão da suspensão dos trabalhos das comissões, mas também da urgência do tema, solicito a compreensão que possamos finalizar os trabalhos até o final do ano legislativo, que acontece dia 22 de dezembro. O que será, que se dará em 15 de dezembro, na verdade. Conto com vossa colaboração, sendo que poderá ser critério criar um grupo de estudo, ou seja, isso aqui é um ofício que ele encaminhou para o professor, para fazer um projeto para disciplinar tudo isso, né? Ele é de setembro, ou seja, temos setembro, outubro, 4 meses aí para fazer um projeto extremamente importante. Deve estar pronto já, inclusive, né? Eu só espero, na verdade, que não seja aprovado sem um mínimo de seriedade, sem um mínimo de discussão com a sociedade, que tenha audiências públicas, que sejam virtuais, que todos participam, com a sociedade, que a votação não seja no gargalo do recesso, né? Isso que muito acontece, né? Bem no final do recesso, eles aprovam as coisas que eles querem. Então, é possível que talvez nesse ano haverá um projeto de lei aí que disciplina tudo isso, né? Que se refere ao novo conceito, principalmente a questão de jornada de trabalho, que eu falei para vocês, gerou muita dúvida. Eu acredito que aquela questão que eu passei para vocês, que os trabalhadores inseridos no teletrabalho, que é o home office, eles estão excluídos da jornada de trabalho, e isso pode gerar muita polêmica, né? E discussões na justiça, enfim. Então, eu acredito que tem uma certa lógica de ter uma lei regulamentando tudo isso, tá? Então, é importante saber que talvez no final do ano ou no começo do ano tenhamos uma situação aí de normalização legislativa, né? De regulamentação mais séria, porque não é sério, muito sério isso, né? O que
o que vai ser feito, como é que os empregados serão dispensados do controle mesmo, de jornada, que eu acho muito complicado, não tem sentido. No teletrabalho você consegue controlar a jornada sim, existem N maneiras de se controlar a jornada de trabalho, se for feito a jornada de trabalho que seja feita de forma séria, se for, tem que ser pago hora extra, enfim, são todas situações aí que merece a atenção de todos, né, porque envolve não somente os advogados, enfim, mas envolve totalmente a economia de uma maneira geral, né. E como a advocacia, na verdade, é claro que o público não é voltado para isso, se viu nisso tudo, né. Os julgamentos estão acontecendo pela internet, enfim, né. Segunda-feira eu fiz uma sustentação oral na colégio recursal, só que o bom senso aí não está sendo muito estabelecido, né? Você fica numa fila de espera, às 9h30, na verdade, para ser chamado para fazer a sua sustentação oral, começa e não tem uma lista de prévia para saber como é que quantos tem na minha frente, né? Eu fui chamado 11h40 só. Então, existem coisas que podem se aperfeiçoar, né? Mas o trabalho remoto, ele pregou bastante situações inusitadas aqui que eu queria ler para vocês, só para quebrar um pouco a questão séria aqui da palestra. No judiciário, teve o STF, se a pessoa ver aí no Jornal Nacional, ver na internet, enfim, que estão fazendo julgamentos online, né? Então, só vou ler algumas curiosidades que aconteceram aqui, para que tudo isso é verdade, tá? Eu vou ler, parece mentira, mas é verdade. Eu vou ler aqui algumas coisas aqui, ó. Ministro do STJ lixa a unha durante julgamento do virtual. O episódio aconteceu na quarta-feira, dia 16, na Corte Especial. Por causa do minuto, o ministro lixou as unhas enquanto o advogado da AGU realizava a sustentação oral na sessão de julgamento da Corte Especial. Aí teve outro aqui. Desde o início da pandemia, no julgamento da RT da segunda região, da 20ª região, acho que é a segunda região, 20ª região, foi pega numa surpresa de um hacker invadido a sessão e colocou um funk lá dançando. No TJ do Mato Grosso, um procurador, outro caso, esqueceu o microfone ligado e teve problemas com flatulência. Em abril deste ano também, um descuido com equipamentos eletrônicos, o desembargador chamou a atenção, apareceram uma sessão sem camisa. Outro, na sessão ordinária da quarta Câmara, o desembargador deu um docinho na boca da servidora. Outro, do ministro do Supremo, determinado do Supremo, ele estava numa live virtual, enfim, não sei se era live, acho que era desvinculado, na verdade, de questões de julgamento. Ele estava com dor nas costas e soltou um palavrão que começa com P, que todo mundo ouviu. Também teve outro, só mais alguns aqui, daí eu já prometo que eu acabo. Durante a sessão do pleno do STF, a netinha, neta do determinado ministro, apareceu na sala do avô e começou a chamar ele de vovô com altos e bons sons, né? E outro flamenguista declarado, o ministro tal, demonstrou sua paixão do seu time. No meio do julgamento, começou a tocar o celular uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo até morrer. Aí se isso acontece em audiência, né? No meu caso de São Paulo. No TJ de um determinado estado, um procurador de justiça roubou a cena, pegando sono ao vivo. Os desembargadores não conseguiram conter a risada durante o longo cochilo do colega. Acho que ele ficou uns 15 minutos dormindo na sessão. E, por fim, esse foi bastante complicado. Em julho, o desembargador X aparece não ter percebido que o microfone estava ligado e disparou para a advogada que estava fazendo sustentação oral. Acho que devia ser um ranço antigo. Isso mesmo, essa carinha de... Aí vocês imaginam o que ele falou.
fato aconteceu durante a manifestação da relatora do processo, e, enfim, são todas situações inusitadas. Você viu, né, TV aí, enfim, também os jornalistas com o cachorro pulando em cima. Mas o trabalho remoto é uma situação que merece atenção. Teve 3 situações que eu passei para vocês. Quando ele foi instituído, que foi na reforma trabalhista, depois foi com o MP 927, que teve toda aquela flexibilização, e também o retorno da regra que é agora, enfim, mais cheia de vícios e cheia de questões polêmicas, que pode gerar diversas discussões na justiça. Então, talvez preocupado ou não com isso, o deputado aí mandou um projeto, deve existir outros projetos, mas esse realmente talvez seja um pouco mais sério, não sei, para regulamentar essa questão a questão da ergonomia, muito importante, a questão de jornada de trabalho principalmente. Eu acho que não tem sentido você não estabelecer uma jornada de trabalho, um controle de jornada de trabalho só porque ele é telepresencial, né? Ou seja, o exemplo da mudança que eu dei do bancário, durante todo o tempo, ele trabalhou sob hora extra, batia ponto. Aí depois mudou para telepresencial, teletrabalho, não recebe nada, não faz o controle de jornada, consequentemente não recebe hora extra. Então, aí depois ele volta à regra atual. Então, é uma situação difícil, né, porque pode gerar diversos problemas, diversas situações aí que o judiciário pode ser chamado, né? Porque, por exemplo, um empregado que recebe durante muito tempo hora extra, a hora extra torna-se habitual, né, do salário, né? É a habitualidade da hora extra, né? Se você tira a hora extra, simples, de uma maneira ou outra, assim, você é nocivo, a empresa pode ser condenada, né? Porque isso tornou-se habitual o salário dele, né? Então, é uma situação que merece a atenção de todos. Queria passar isso para vocês. Dúvidas, estarei à disposição para responder, caso a Vanessa me solicite. Mas, basicamente, é isso que eu queria passar-vos. Tá bom? Obrigado. Já falei bastante, 1h27. Estou à disposição aí para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado pela paciência e boa noite a todos. Oi, Elê. Você comentou várias situações aí, e até, né, eu acho que muita gente já deve ter visto, deve ter dado risada com essas situações. Aqui em casa eu já passei isso, que eu tenho um baixinho que é terrível, e às vezes eu tô, né, dando a aula, fazendo alguma coisa nesse sentido, aí o baixinho vem falar, aí vem o pai correndo atrás para socorrer. Infelizmente, eu acho que para muita gente a pandemia pegou, né, esse home office de forma meio forçada, que nem você falou, a grande maioria não tem uma estrutura mínima em casa para poder trabalhar remotamente, né? Além da internet, né? A internet nossa é de péssima qualidade, né? Então, espaço físico, equipamentos, né? Eu já ouvi casos de profissionais que não utilizavam meios de comunicação e tiveram que aprender a usar, tiveram que comprar um celular melhor, Sim. ou um tablet, ou um notebook, para poder atender aquela demanda ali, né? Então, realmente, se o home office vir para ficar, eu acredito também nessa colocação que você falou, de que futuramente as casas, os novos projetos, né, os projetos futuros já vão contemplar, né, um escritóriozinho, alguma coisa nesse sentido, para a pessoa poder ter um espaço dedicado para trabalhar, né, porque hoje, eu vou falar por experiência também, né, é um pouco difícil a gente separar até que ponto é o meu trabalho e até que ponto é a minha vida pessoal, se a gente está tudo junto ali, misturado, entende? Então, exatamente. Você tendo um espaço realmente reservado para isso, já muda um pouco, né, o sentido
da situação, né? Já faz a pessoa, talvez, encarar esse trabalho remoto de uma outra forma. Exatamente. Bom, na verdade, todo mundo está sendo colocado em xeque aí, porque essa pandemia, né, ela teve uma questão que as pessoas ficaram durante um tempo, pelo menos, mais em casa. Ainda, não sei se muitas pessoas ainda trabalham em casa, né, estão trabalhando remoto ou, alternativamente, o trabalho remoto não necessariamente 100%, né, a lei fala isso, não falei, mas você pode eventualmente ir para a empresa participar de uma reunião, isso não tira o caráter de teletrabalho, que é o trabalho remoto, né? Mas essa questão da pandemia, pelo menos na vigência da NP que eu falei, as crianças estão em casa, não estão tendo aula, você é um caso desse, tem outros, né? Ou seja, não tem um espaço físico apropriado. Então, a lei, nesse mensagem, eles não falam, né, do teletrabalho que seja em casa, é local diverso do estabelecimento da empresa, né, que essa é a regra, né, mas acho que 98% vai trabalhar em casa, né, vai trabalhar em casa da casa do tio, sei lá, entendeu? Então, dificilmente vai alugar um lugar para trabalhar, entendeu? Vai trabalhar de casa, então, e também vai ter que conviver com os problemas de casa também, que todo mundo tem, né, então, assim, pode ser que sejam questões aí de aumento de depressão, talvez, enfim, porque é uma situação, né? O número de divórcios aí aumentou muito nessa pandemia, né? Não, isso não é inegavelmente, né? Então, são problemas que vão estar no mesmo ambiente, né? Que é familiar, que pode acontecer, e também da empresa, né? Pode ser que a pessoa também, que você vive, também esteja home office, que aconteceu também. No caso da minha mãe, eu vejo lá, ela mora no nosso bebê lá, viu? Acho que o pessoal trabalha com TI, né? Que tem aquele espaço lá, estava lá, o pessoal fica lá, enfim, trabalhando num canto também, né? Enfim, para não, você fica aí, não enche o meu saco, mais ou menos isso. Mas então, não sei. Então, mas as regras contidas na CLT, ela causam muitas dúvidas, né? Principalmente essa questão do acidente de trabalho, você estabelece toda responsabilidade para o empregado, eu acho que é muito nocivo você transferir basicamente o risco do negócio, né? Então, vamos ver como é que vai se portar esse projeto de lei. Ele pode ser que seja reformador, enfim, né? Vai resolver todos os problemas do mundo? Não, mas pode ser que resolva parcialmente, né? Porque é uma situação que precisa ser melhor regulamentada, principalmente a questão do jornada de trabalho. Sim, só para comentar aqui também, outra tendência que eu vi até antes da pandemia, e aí eu olhava assim, eu pensava assim, nossa, mas será que esse tipo de formato vai ter adesão? E hoje eu já vejo com outros olhos, porque, por exemplo, existem pessoas que pode trabalhar, não ter que ir até a empresa, mas não necessariamente quer trabalhar da casa dela, justamente por essas questões aí, né? De interferir mesmo na rotina da casa, né? Na intimidade da pessoa. Então, espaços, né, de trabalho, qual é o termo? Eu vi co-work, alguma coisa assim, eu não me lembro agora. Acho que é isso mesmo. Termo, espaços compartilhados, né? Tem até alguns shoppings, né? As pessoas vão lá e trabalham e fica lá, né? Isso, que aí você loca o espaço, paga, não sei como funciona por hora, por dia, por mês, não sei, né? Mas eu acho que a outra tendência aí que também talvez venha para complementar um pouco do que falta, né? Dessa assistência da pessoa trabalhar de casa especificamente, né? Na verdade, assim, na advocacia, assim, pelo menos que eu percebo, assim, eu consegui até certo ponto trabalhar de casa, meu sócio também, outras pessoas que eu conheço também, enfim. Só que também em outras profissões, né? Algumas se tornam impossíveis, né? Enfim, um dentista, por exemplo, não vai fazer home office, né? Acho que nem pode, na verdade, a medicina, acho que pode ser que regulamentou alguma coisa de trabalho remoto, mas mas demorou um pouco, teve muita resistência, né? Então, eu não sei, né? Algumas pessoas têm dos seus escritórios o próprio marketing, né? A advocacia é uma delas, né?
o próprio escritório é o marketing, né? Eu vou no escritório do advogado, enfim, tem uma relevância, mas se isso vai, só porque eu vi um comentário, isso vai representar um problema no espaço de locações comerciais, né? E vai causar um impacto muito grande nas locações? Não sei, eu acredito que não. Eu acho que dá para conciliar, espero que eles cobrem menos, que eu pago menos aluguel, né? Então, assim, mas eu não sei, é uma situação que pode ser que tenha alguma relevância, né? Nada é por acaso, né? As coisas, trabalho remoto, nada acontece por acaso, né? Ou seja, tem uma questão financeira aí envolvida, né? Talvez, se isso pegar realmente, se for melhor regulamentado, será que não vai gerar um aquecimento, uma economia que precisa, né? Que são novos de reformas, apartamentos, enfim, novos apartamentos com nova concepção. Não sei, enfim, eu acho que vamos pensar talvez por esse lado positivo, não sei, né? Aguardemos o que será. Sim. Pessoal, quem quiser fazer pergunta aqui para o doutor Alexandre, fica à vontade, se ele estiver falando e a pessoa quiser pedir a vez, só clicar na mãozinha, que aí eu vou saber que a pessoa está pedindo a palavra para fazer a pergunta para ele. Fiquem à vontade, aproveita aqui para tirar dúvidas, sei que tem muita gente que trabalha em RH, e às vezes fica com dúvidas em algumas questões, que a legislação, como ele deixou claro aí, às vezes tem, né, dupla interpretação, né, ou às vezes é confuso realmente para interpretar, então fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rodolfo. Tem uma dúvida a respeito da legislação, se tem alguma coisa feita ou proposta para fazer na saúde mental, né, dos profissionais que trabalham no home office. Tem um exemplo aqui em casa da minha esposa, que ela é professora, que agora ela trabalha uns 500% a mais que ela trabalhava normalmente, e tendo um retorno nem de 10%, né, dos alunos dela. Tem alguma coisa específica visando essa parte dos profissionais na saúde mental, alguma coisa desse tipo ou não? Não sei te responder se tem, tá? Confesso que não, mas é necessário. Essa questão se tiver, eu desconheço, dessa nova legislação, né, da ergonomia também, enfim, a questão mental, pode ser que tenha uma situação aí que possa ter previsão específica, né? Mas os professores estão tendo problemas dobrados, né? Porque não é fácil, se já não era fácil dar aula, que eu já dei pouco tempo, minha mãe, professora aposentada, meu irmão, professor em universidade tanto tempo, o trabalho está dobrado, né? Porque você tem que mexer com o sistema nem sempre é bom, você tem que puxar o interesse dos alunos, então tem que tomar muito cuidado aí com a saúde mesmo, né? Enfim, acredito que eu vi uma reportagem, que não seja o caso da sua esposa, com certeza não será, que a depressão ou doenças correlatas, nos próximos anos, vai ser a doença de maior incapacidade que tem. Hoje é a segunda. Então, tenhamos cuidado, né? Que cuidamos da nossa mente, né? Que temos só uma, né? Trabalho a gente pode ter outros, né? Então, assim, mas a ficar esperto para saber se tem um projeto aí para regulamentar isso. Obrigado. Mas eu acredito que não tem, não, tá? Eu tenho quase certeza que não. Deixa eu só, assim, acrescentar alguma coisa, Rodolfo, que eu tenho visto que muitas empresas já têm essa política dentro da organização, né, de colocar palestras, de ter assistente social, uma psicóloga para conversar com o funcionário. Durante a pandemia, algumas empresas que eu tive conhecimento, né, implantaram isso, só que no caso, eu acho que, eu não sei se a sua esposa é da rede pública ou não, eu desconheço nesse sentido, mas, por exemplo, a Anhanguera mesmo, não estou puxando saco, tá,
ela tem esse tipo de programa, né? Os funcionários recebem e-mails, orientações, vídeos, palestras, porque realmente demanda. Hoje a gente está demandando muito mais esse esforço mental, nesse sentido que eu falei, de separar até que ponto é o meu trabalho e a partir de que ponto e até que ponto é a minha vida pessoal. Então, que nem o Alexandre comentou, né, o número de divórcios aumentou, porque as pessoas estavam lidando com isso, de certa forma, empurrando com a barriga, né? Às vezes o problema já estava ali, né, no relacionamento, na falta de comunicação e tudo mais, empurrando com a barriga. Aí, a partir do momento que essas duas pessoas tiveram que conviver por um período mais longo dentro da residência, esses conflitos ficaram mais evidentes, né? Então, aí acontece realmente de ter mais divórcios, de pessoas entrando em depressão e tudo mais. Mas, que nem o Alexandre disse, já é a segunda, futuramente vai ser a primeira doença, né, de incapacidade para o trabalho. Eu acredito que deva existir algum projeto de lei, alguma coisa nesse sentido, mas ainda falta a população mesmo ter consciência do que é uma depressão, do que é uma síndrome do pânico, do que é uma crise de ansiedade, para cobrar mais dos políticos, né? Para criar projetos consistentes para ou o governo ou as empresas privadas, enfim, alguém dar esse suporte para as pessoas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Dr. Alexandre? Todos sem dúvidas? Todos resolvidos com home office? Home office, as dúvidas serão dirimidas depois, digamos assim, né? Mas o que eu devo passar realmente é isso, tá? Assim, foi bastante... o que precisa, na verdade, é uma regulamentação melhor, porque vai gerar dúvida, gera muita dúvida, essa questão da jornada de trabalho, e também essa transferência da responsabilidade total para o empregado no acidente de trabalho, doença ocupacional, e isso é muito sério, né? Isso é bastante sério. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo, que venha um projeto de lei, que tenha discussões com a sociedade, que não seja aprovado na calada do recesso, pelo amor de Deus, que isso é muito sério. Mais alguém, gente? Tá ouvindo uma vozinha aqui no fundo. Tô vendo. Tá querendo a mamãe. Bom, Ale, se ninguém tem nada para perguntar, né? Se alguém quiser depois fazer alguma pergunta, não aqui na reunião, quiser passar alguma situação para o doutor Alexandre, só me pedir, eu passo o contato dele, né? Alexandre, você permite, passo seu contato, até por outras questões, né? Ele é advogado trabalhista, como ele colocou no início, e de repente ele pode estar dando uma orientação melhor aí para vocês, né? De alguma situação que vocês não queiram falar aqui abertamente, tá bom? Alexandre, de novo, obrigado. Obrigado pelo convite. Ter participado aqui com a gente, foi muito esclarecedor. Espero que tenha esclarecido. Eu não tinha a mínima noção de que, né, já tinha voltado a CLT. Estava escutando mamãe aqui, né? Tô. Foi muito esclarecedor, foi ótima a sua palestra. Obrigado mesmo de coração, em nome da Anguera, em nome do coordenador do curso Natanael. E fica à vontade, quando você quiser vir falar sobre um outro assunto, algum tema que você acha relevante, a porta está aberta. Agradeço de coração. Obrigado mesmo. Bom, gente, eu vou encerrar aqui, se ninguém quiser falar mais nada, tá bom? Obrigado, gente. Tenham uma boa noite e um bom final de semana. Obrigado. Boa noite a todos.